Gravação. Já vai começar, gente. Tá demorando hoje para começar a gravar. Ué, não vai começar a gravar? Para mim parece que já tá gravando, prof. Aqui para mim não. Agora tá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, a gente já estava conversando um pouco sobre Covid-19, sobre outras coisas. Então, deixo claro aqui gravado, até para quem assistir depois, o meu recado. Continuem tomando cuidado. Estamos em bandeira vermelha e isso é sério. Eu não sou partidário do Rafael Greca, mas aqui noite anunciando a bandeira vermelha, juro por Deus. Ele quase chorou, né? Eu quase chorei. Mesmo não sendo partidário do Greca. Eu, particularmente, não acho que ele está fazendo uma boa administração, mas eu me emocionei junto com o Greca. E todo o lado dele, quando a gente fala que temos que evitar o máximo possível de aglomeração, de festa, disso, daquilo. Tá certo? É muito importante e vamos continuar assim. Como eu sempre falo para vocês, vocês são muito importantes para mim. Eu quero toda semana ver vocês aqui de novo, discutindo mais sobre a nossa disciplina, sobre os nossos assuntos e assim por diante. Bem, hoje a gente vai continuar com o assunto da aula passada, sub-áreas da logística. Aonde que a gente pode trabalhar com logística, professor? Com o que a gente pode trabalhar com logística? Então, eu vou compartilhar a nossa apresentação de hoje, né? Ela já está lá no portal para vocês. Daqui a pouco. Acho que vocês já estão enxergando, né? Sim, prof. Ótimo. Então, a gente já está na semana 7, né? Lembrando que a semana 4 foi feriado, né? O feriado do. Não, a semana 3. Semana 3 foi feriado do carnaval, né? Então a gente já está na semana 7 e o nosso assunto de hoje é sub-áreas da logística, segunda parte. Professor, Então, fale. hoje, eu falei naquele file com o professor lá sobre a atividade de frequência da semana passada. Você consegue dar uma olhadinha lá depois dele? Ah, tá, pode deixar, com toda certeza. Muito obrigado pelo aviso, tá? Quem que está falando? A Jéssica. Eu mandei o e-mail para o professor também. Tá bom. Então eu vou dar uma olhada lá. Obrigado pelo aviso, Jéssica. Tá. Essa semana foi meio complicado para mim aqui em casa, mas vamos lá, sem problema nenhum. Aliás, até é bom assim que eu estou colocando as atividades de frequência, são exercícios do ENAD. E eu quero que vocês, eu já falei isso para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção. Porque o exercício do ENAD, ele normalmente, ele dá um texto e vocês têm que responder em relação ao texto. Ao texto, tá? Prestem atenção sempre em relação ao que o texto fala. Algumas vezes, isso até acho que o Jonathan fez uma observação dessas algumas aulas atrás. Algumas vezes a resposta, mas eu acho que é isso. Mas o que o ENAD quer? O ENAD quer que você faça uma ligação entre o texto e as respostas. Então você tem uma certa situação e você tem que responder em função daquela situação. Mas, Jéssica, eu vou dar uma olhada lá depois e te respondo, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Bom, gente, então semana passada a gente falou que algumas sub-áreas que vocês podem trabalhar com a logística, e atenção, ficar até especializados nisso. Pode ser com armazenagem, pode ser com embalagem, pode ser com estoque, ficar especialista nisso, né? E daí eu juntei os dois, manutenção da informação e processamento de pedidos, porque isso tudo hoje faz parte do mesmo sistema de informação, sobretudo. E eu deixei os 3 últimos itens para falar na aula de hoje. Eu posso, dentro da logística, ficar especializado só em transporte? Posso, dentro da logística, ficar especializado só em gestão da frota, né, que vai fazer o transporte?
E eu posso, dentro da logística, até é o que mais se fala hoje, né, vocês vão ver daqui a pouco, ficar especializado em gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é o chamado Supply Chain Management. Então, são áreas, diferentes áreas da logística, que eu posso ser especializado, né? Então, vamos dar uma olhada na aula de hoje nesses 3 últimos itens: transporte, gestão da frota e gerenciamento da cadeia de suprimentos, o Supply Chain Management. Eu só quero fazer um parênteses aqui sobre usar palavras em outros idiomas. Gente, na área de negócios se usa muito disso. Na engenharia, na biologia já se usa bem menos. Mas na área de negócios se usa bastante. Tem gente que não gosta de usar expressões em outros idiomas. E tem gente que só usa expressões em outros idiomas para se mostrar. Já notaram isso? Então, assim, eu não tenho nenhum problema quanto a outros idiomas, eu falo alguns idiomas diferentes, mas dependendo do caso, eu dou preferência para falar aquela expressão em português. Por exemplo, eu gosto muito mais de gerenciamento da cadeia de suprimentos do que supply chain management, tá certo? Então, só explicando. Agora, tem outras expressões que eu falo em inglês, por exemplo, stakeholders, né, que partes interessadas, que você trocar stakeholders por partes interessadas fica meio nebuloso. Então, hoje em dia, a gente já sabe que stakeholders é partes interessadas, e assim por diante. Bom, vamos falar um pouco de transporte. Obviamente, essa sub-área da logística é talvez o elemento mais importante que conta no custo logístico total. É claro que depende da cadeia logística, tá, gente? Mas a gente já viu que a armazenagem tem um custo, embalagem tem um custo, estoque tem um custo, né? Lembrem-se que a armazenagem é o espaço físico. Estoque é o material que eu vou vender ou que vai ir para o meu sistema de produção e assim por diante, tá? Eles estão intimamente ligados, a armazenagem e estoque, mas são duas coisas diferentes. Mas na grande maioria dos casos, o maior custo logístico, que dependendo pode chegar até 2/3 do custo logístico total, é sem dúvida nenhuma o transporte. E ele tem uma importância muito grande. Olha, só pegar 3 pequenos itens para entender a importância do transporte. Ele aumenta a competição no mercado, ele garante economia de escala na produção e ele reduz preço de mercadoria. É claro que está tudo ligado, né? O A está ligado ao B, que está ligado ao C, que está ligado ao A, e o B está ligado ao C. Né? É tudo em função do transporte. Vamos discutir cada um desses para vocês verem, em primeiro lugar, o que é e por que isso dá importância ao item transporte. Deixando claro, né, de novo, gente, o transporte é uma sub-área da logística. Vocês podem trabalhar com outras sub-áreas também. Bom, vamos ver. Eu falei para vocês que o transporte aumenta a competição no mercado. Gente, imaginem só, se eu não tenho um bom sistema de transporte, eu vou vender minha mercadoria em um espaço limitado. Se eu não tenho condições de tirar minha mercadoria de Curitiba, eu só vou vender minha mercadoria em Curitiba. É claro que algumas vezes a minha mercadoria não dá nem para sair de Curitiba, ou não precisa sair. Eu tenho uma padaria, uma pequena padaria. Eu não vou vender pão para São Paulo. Mas eu tenho uma grande fábrica de pães, né? Aqueles pães embalados, já cortadinhos e tal. Tem uma aqui indo para Ponta Grossa, eu não me lembro o nome da fábrica, mas daí já vende pro resto do Brasil. Charlotte. Como? Charlotte. Eu acho que é esse. E vende para vários lugares diferentes. Mas daí é o pão que aguenta mais tempo, ele é embalado de uma certa forma, e assim, eu posso vender mais longe. Inclusive, ela fica localizada do lado, né, da rodovia, para ter um transporte mais fácil. Se eu tenho
um sistema bom de transporte, então eu posso ir para mercados mais distantes, tá? Quando eu tenho um sistema ruim de transporte, o meu preço da minha mercadoria vai ter que ser mais baixo para competir com aquelas mercadorias que vêm mais de longe, mas com um sistema bom de transporte. Então, o transporte permite que eu vá para mercados mais longe e com preço competitivo, um sistema bom de transporte, tá? Então, olhem só, a gente produz soja no interior do Mato Grosso. A soja produzida no interior do Mato Grosso é uma das mais baratas do mundo. E eu estou falando para vocês, porque isso eu conheço bem. Qual que é o problema da soja brasileira? Não é o preço, o custo de produção lá na porteira, da porteira para dentro. A gente tem um custo de produção hoje de soja muito baixo. O problema é o sistema de transporte. Então, o melhor, professor, no caso da soja, do milho e outros produtos agrícolas, é navio. Tudo bem. Mas a soja é produzida no interior do Mato Grosso. Quais os portos por onde ela pode ser exportada? Santos, Paranaguá, Rio Grande. Também tem Belém do Pará, Itaqui, no Maranhão. Mas a gente tem que transportar essa soja por milhares de quilômetros até chegar no porto. E nisso tem um custo muito alto. Agora o preço do diesel está subindo. Por quê? O que acontece com o custo do transporte da porteira da fazenda lá no interior do Mato Grosso até o porto? Sobe muito. E daí a nossa soja perde competitividade. Esse é um problema muito, muito, muito sério. A soja americana, ela é competidora do Brasil no mercado chinês, por exemplo. A soja americana. O custo dela dentro da porteira é muito mais alto que o custo da nossa soja dentro da porteira. Mas os americanos têm sistemas de transporte tão eficientes, tão bons, que se tornam mais baratos, que fazem com que a soja americana chegue praticamente ao mesmo custo que a soja brasileira lá na China. E isso que a gente tem que mudar, tá? Então, o sistema de transporte, isso se fala muito na agricultura. A gente só vai ser totalmente competitivo na agricultura, a gente já é, mas a gente já é não por causa do transporte, a gente já é por causa da porteira, né? A gente só vai ser totalmente competitivo na agricultura, na agropecuária em geral, quando a gente resolver o problema de sistema de transporte aqui no Brasil. Não podemos pegar soja do interior do Mato Grosso, 500 quilômetros ao norte de Cuiabá, e trazer para exportar pelo Porto de Paranaguá. Isso é inadmissível. A gente tinha que transportar por hidrovia até, por exemplo, Belém do Pará e daí exportar por navio. A gente tinha que transportar por trem ferroviário até Itaqui, no Maranhão, e daí transportar por navio, tá? O sistema de transporte bom, ele também torna disponíveis mercadorias não comuns em lugares onde não teria. E daí eu coloquei uma foto de um supermercado na Alemanha, pessoal. É bem legal, porque lá você pode comprar abacaxi brasileiro, por exemplo. Você pode comprar banana do Equador. Você pode comprar laranja da Flórida. E assim por diante, tá? Frutas tropicais em países temperados. Eu tenho um amigo meu, que é agrônomo também, e ele tem uma firma de exportação de frutas tropicais brasileiras para a Europa, para o Japão e para outros lugares. Então, ele exporta frutas. Hoje, a gente consegue, através do sistema aeroviário, porque as frutas têm valor agregado mais alto, então permite que a gente transporte de avião. Só para vocês terem ideia hoje, gente, pessoal,
O Rio Grande do Norte é um grande produtor de melão, aquele melão amarelo, né? E eles exportam muito para a Europa. E é impressionante o sistema deles. Eles colhem o fruto, no mesmo dia já está num avião indo para a Europa. Ou mesmo indo para o Japão, gente, do outro lado do mundo. Então, os produtores de melão lá do Rio Grande do Norte, eles se uniram para construir um sistema de transporte efetivo até o local, onde que o melão vai ser vendido. Então, em 3 dias, a partir do momento que o melão é colhido, é tirado do pé, lá no Rio Grande do Norte, em 3 dias ele está na casa das pessoas. Isso é algo impressionante, tá? E isso só acontece porque o sistema é efetivo, tá? E daí torna-se competitivo para os produtores, tá? Essa é uma grande área para vocês trabalharem, sistemas de transporte de mercadorias. O transporte também ele pode proporcionar economia de escala. Ele está ligado com maior competitividade e assim por diante. Está tudo interligado. Se eu tenho um bom sistema de transporte, eu consigo transportar mais barato. Transportando mais barato, eu diminuo o preço da minha mercadoria. E, por exemplo, eu como produtor de alguma coisa, quando eu compro mercadoria em grande quantidade, eu diminuo o preço da unidade e consigo produzir em maior escala, né? A economia de escala, você transportando muito da mesma coisa, um maior volume, ele permite o uso mais intensivo das fábricas. Então, eu posso ter fábricas bem especializadas em uma coisa, porque eu vou ter sempre matéria-prima chegando para minha fábrica em grande quantidade. Eu posso fazer fábricas maiores que usam 100% da sua capacidade e etc. E o transporte também, em economia de escala, o transporte mais barato, ele acaba desvinculando o local de produção e local de consumo. Vejam só, o famoso chocolate suíço. Um dos chocolates mais apreciados no mundo se chama Lindt. O Lindt é fabricado, acho que na Suíça. Tem cacau na Suíça? Eles plantam cacau na Suíça? Não. Os maiores exportadores de cacau do mundo são Brasil, Costa do Marfim, Gana. Mas quase não produzem chocolate. Mas por que o chocolate suíço é tão famoso? Porque eles conseguem levar o cacau a preços baixos para lá e transformam o cacau em chocolate de alto nível, tá? Isso é economia de escala. Eles conseguem levar grandes quantidades de cacau, preço mais baixo, e transformam. A produção daquele avião Airbus tem várias fábricas na Europa inteira. Mas vale a pena, professor? Por que não fazem uma fábrica em um lugar só e pronto? Por que fazem outros em vários lugares? Porque eles têm um transporte, sistema de transporte tão bom dentro da Europa, que vale mais a pena você fazer fábricas em locais separados e levar as peças de um lugar para o outro, graças ao transporte. Logicamente, eu falei que está tudo ligado, né? Preço reduzido. Transporte barato reduz preço de produto. Se o transporte é um custo alto no preço de qualquer produto. E quanto mais longe é o transporte, maior é esse custo. Mas se eu tenho um transporte mais eficiente, de melhor desempenho, eu diminuo esse preço, tá? Então, o produto vai chegar lá na outra ponta mais barato. Eu tenho maior competitividade. Então, voltando só aqui, olha, transporte, importância, aumenta a competição, garante economia de escala e reduz preço. Está tudo interligado um com o outro, está tudo ligado um com o outro, tá? Então, a parte de transporte é extremamente importante para qualquer economia. A China coloca produtos no mundo inteiro, produtos baratos no mundo inteiro. Ela tem duas grandes vantagens. Ela tem
mão de obra barata, hoje em dia não está mais tão barato, mas ela tem mão de obra barata, então o produto sai da fábrica muito barato, mas ela tem economia de escala. Então as fábricas na China são gigantescas. A China não compra matéria-prima fracionada, a China compra matéria-prima em grande quantidade. A China vende em grande quantidade, quando sai da China, sai em grande quantidade. Então, ela consegue baratear o transporte, mas ela tem um sistema de transporte muito, muito eficiente. Olha, falar fácil, entre os 10 maiores portos no mundo, pelo menos 5 são chineses. Entre os 10 maiores aeroportos do mundo, pelo menos 5 ou 6 são chineses. Eles têm hidrovias na China inteira, eles têm ferrovias gigantescas na China. Então, eles têm a maior rede de trens de alta velocidade do mundo inteiro. E é disparado a maior rede. Eles têm mais do que o dobro do que todos os outros países do mundo em trens de alta velocidade. E assim por diante. Os chineses chegaram a fazer uma super ferrovia que liga a China até o Tibete. Tibete é aquele país, né, que eles dominaram, que fica lá no Himalaia, a 4, 5 mil metros de altitude, onde que todo o terreno é diferente e tal. Eles chegaram a fazer uma ferrovia gigantesca, hipermoderna, para chegar ao Tibete de trem, e assim por diante. Então, eles dão uma importância muito grande ao sistema de transporte. O segredo do produto chinês ser barato no resto do mundo não é só porque a produção é barata. Já foi mais barata do que agora. Agora os trabalhadores estão ganhando mais, etc. Mas eles têm um sistema de transporte muito, muito inteligente. Eles compram em grandes quantidades, vendem em grandes quantidades. O transporte é tão eficiente que eles conseguem baratear o custo da unidade transportada e assim por diante, tá? E o que falta aqui no Brasil, infelizmente? A gente ainda tem um sistema de transporte arcaico. Ah, mas é melhor do que outros países. Concordo, eu já fui para a África. É melhor do que na África, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que vai tornar os nossos produtos competitivos. Mas tem que se tomar alguns cuidados também, né? Custo do serviço. O transporte não é custo do transporte somente, propriamente dito. E tem uma série de taxas adicionais. Por exemplo, seguros e outras coisas. O seguro no Brasil é mais alto do que o seguro em outros países, porque a gente tem muitas perdas. Então, aqui, lógico, as seguradoras vão cobrar mais alto. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado no transporte é o tempo de entrega, né? O tempo de entrega e sua variabilidade são extremamente importantes. Eu vou pegar a China de novo como exemplo. Não sei se vocês já compraram produtos da Wish, da AliExpress e outras empresas chinesas, né? Leva 6 meses para chegar aqui. Qual que é o problema? O problema não é a China. Literalmente, as mercadorias levam 2, 3 dias, uma semana no máximo, para chegar da China até Curitiba. O problema é que elas ficam presas no depósito dos Correios em Curitiba. Quando os Correios brasileiros tomam a frente nesse sistema de transporte, o sistema para por inteiro, né? Se vocês estão notando, as grandes empresas, elas não estão mais usando os serviços dos Correios para fazer essas entregas. Você compra algo no Mercado Livre, algo na Casas Bahia, Magalu, etc., quem vai te entregar em casa, normalmente é um carro civil, digamos assim, né? Não tem adesivo de nada. Então, as grandes empresas estão criando seus próprios sistemas de transporte, para não sofrer a variabilidade do tempo de entrega que os Correios hoje têm. Infelizmente, os Correios eles estão ficando cada vez piores.
E um terceiro item que a gente tem que tomar cuidado em qualquer sistema de transporte, nunca se esqueçam disso, é perdas e danos. É a nossa capacidade de proteger a carga, tá? Já se conta com uma porcentagem de perdas. Você já tem que levar em conta que você vai perder alguma coisa. Mas quanto menos perder, melhor. Então, a gente tem que ter capacidade, a gente atua, por exemplo, junto com o pessoal da embalagem, capacidade de proteger a carga. Quais alternativas que a gente tem para sistemas de transporte? Temos várias, né? Individualmente e também em conjunto. Por exemplo, ferrovias. As ferrovias, elas normalmente são utilizadas para produtos de baixo valor agregado, né, baixo valor unitário, e para longas distâncias. As ferrovias são uma ótima solução para você transportar, por exemplo, produtos agrícolas do interior, onde eles são cultivados, até os portos para eles serem exportados. Mesmo para depois fazer cabotagem, né, que é dentro do mesmo país, mas de porto em porto. As rodovias normalmente são utilizadas em rotas curtas e produtos acabados e ou semi-acabados, quer dizer, produtos de maior valor agregado. Cada unidade custa mais. Não dá para comparar 1 quilo de soja com 1 quilo de computador, por exemplo, 1 quilo de computador, né? O serviço, a alternativa aeroviária, normalmente, quando a gente precisa transportar em grande velocidade um produto em longa distância. E daí vem o caso dos produtores de melão lá do Rio Grande do Norte, que eles conseguem em 3, 4 dias no máximo, colocar um melão na casa de um consumidor. Eu estou falando, olha, o melão ele é colhido, limpo, embalado, vai para o avião, vai para outro país, no outro país chega no distribuidor, vai para o supermercado, daí o consumidor vai no supermercado e compra. Hoje a gente já consegue diminuir esse tempo para 3, 4 dias, tá? É possível fazer isso. Então, o aeroviário, ele dá uma grande velocidade para grandes distâncias. A gente faz isso com produtos de valor altamente agregado ou produtos que podem perder a validade rapidamente, né? O caso de produtos, frutas e coisas assim semelhantes, né? O melão, se ele não for consumido logo, ele vai começar a apodrecer, né? Amadurecer demais e apodrecer. Mas, em compensação, o melão tem um grande valor agregado, né? Não é gigantesco, mas ele tem um valor agregado. Daí a pessoa lá no Japão pode comer melão em pleno inverno, né? Vindo aqui do Brasil. O hidroviário, ele é muito barato por unidade transportada, mas ele tem uma abrangência limitada, porque ele precisa de canais de água para ser feito. Normalmente rios, grandes rios. Na Europa, o sistema hidroviário ele era tão importante até o começo do século passado, que em vários países da Europa eles construíram rios, mesmo à mão, mas eles construíram rios, tá? Mas ele tem uma abrangência limitada exatamente por precisar de rios, de canais com grande quantidade de água. O Rio Reno, na Alemanha, o maior rio da Alemanha, ele é um sistema hidroviário extremamente utilizado. Já foi mais utilizado na Alemanha, não só na Alemanha, porque o Rio Reno ele vai desde a Suíça, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, né? O rio Danúbio, que nasce lá pertinho da casa do meu pai, que vai desembocar lá na Romênia, no Mar Negro, também é um rio muito utilizado para transporte. Só contando uma historinha, no século XVIII, 1700 e pouco, muitas pessoas da região do meu pai imigraram para a Rússia. E elas imigraram indo de barco pelo rio Danúbio, em 1700 e pouco. Eles imigraram de barco indo pelo rio Danúbio. Foram até o Mar Negro e do Mar Negro foram para a Rússia.
Por isso, eles são chamados de Donauschwaben, os suábios do Danúbio. Suábio é quem nasceu naquela região. Meu pai era suábio. Eles chamavam de suábios do Danúbio porque eles foram para a Rússia pelo rio Danúbio, né? Não tinha rodovias, obviamente não tinha avião, né? Mas não tinha rodovias, não tinha ferrovias, isso foi em 1700 e pouco, né? As primeiras ferrovias surgiram em 1800 e pouco, né? Carros só surgiram nos anos 1900, né? Final dos 1800. Então, eles foram de barco pelo rio Danúbio até a Rússia, por isso são chamados suábios do Danúbio, né? E a gente pode ter em qualquer sistema de transporte, uma mistura disso, né? São chamados multimodais. Então, ferro rodoviário, ferro hidroviário, ferro aeroviário, rodo aéreo, hidroviário, rodoviário e assim por diante. Nesses caminhos que a gente está tentando seguir no transporte de produtos agrícolas do interior do Brasil. Então, lá no Mato Grosso já tem empresas particulares que estão tentando juntar diferentes modais, diferentes alternativas para transporte, deixar mais barato o transporte. Então, eles estão transportando ou da cooperativa ou direto da porteira da fazenda, de caminhão, até uma estação de transbordo. Essa estação de transbordo pode ser para trem ou para hidrovias. Então, já empresas particulares estão construindo essas estações de transbordo. Não é muito barato fazer, custa alguns milhões, tá? Mas isso barateia o transporte e deixa o transporte muito mais rápido. A gente também tem alternativas para pequenos volumes, seu transporte é feito pela própria companhia, internacional e assim por diante. Então, pessoal, sistemas de transporte é uma área extremamente importante na logística empresarial propriamente dito, e é uma área que vocês podem trabalhar sem problema nenhum. Outra área, gente, é a gestão da frota. É claro que a primeira pergunta que você faz quando você precisa transportar alguma coisa é: eu contrato uma frota, né, eu contrato um terceirizado, ou eu tenho uma frota própria? A partir do momento que você decide por ter uma frota própria, você tem que fazer gestão dessa frota. E quando a gente trabalha dentro da logística com gestão de frota, o que a gente faz é basicamente uma análise de desempenho dos veículos. Podem ser carros, podem ser ônibus, pode ser caminhão, depende da frota, depende do sentido que você quer para o teu negócio, né? A gente tem que analisar o desempenho dos veículos e das pessoas que trabalham, obviamente, com esses veículos, sejam motoristas, ajudantes, mecânicos e assim por diante. Perguntas podem surgir dentro da gestão da frota. Por exemplo, quando renovar a frota? Então, a gente tem a depreciação, isso é importante, a gente sempre calcular, sempre estar por dentro da depreciação. Acho que a gente viu isso em matemática financeira, inclusive. A depreciação é o valor que aquele bem vai perdendo ao longo do tempo. Então, eu tenho um carro, o carro tem uma vida útil de 10 anos, digamos assim, a cada ano ele vai perdendo uma parte do seu valor. O certo seria eu economizar aquela parte e quando chegar ao final de 10 anos eu tenho o valor total para comprar um novo carro, né? O grande problema é saber exatamente quando renovar a frota, porque isso vai depender de dinheiro, ter dinheiro e do desempenho de cada veículo. Hoje, pessoal, um ponto muito importante de gestão de frota é a pegada de carbono, é a poluição que essa frota produz. Então, tem muitas empresas, por exemplo, estão usando caminhão a diesel, mas só para grandes distâncias. Dentro da cidade, já tem empresas que estão usando caminhão elétrico. Alguns países da Europa, por exemplo, todo o sistema de recolhimento de lixo é por caminhões elétricos. Todo o sistema é por caminhões elétricos. Primeiro porque ele faz bem menos barulho, né? Então, eles podem coletar lixo durante a noite
que não vai influenciar muito no sono das pessoas. Segundo, que produz bem menos poluição do que caminhão a diesel. É claro que você não vai usar um caminhão elétrico para uma rota de 1.000 quilômetros, não tem nem nexo, tá? Mas hoje, os caminhões e carros, os veículos elétricos, estão ficando cada vez mais econômicos, precisando cada vez menos bateria para ir cada vez mais longe. A gestão de frota também tem uma questão muito importante quanto à manutenção. E o correto de uma gestão de frotas é a gente trabalhar com manutenção chamada preventiva. Quer dizer, achar os problemas antes dos problemas acontecerem. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo meio triste, mas eu não sei se alguém se lembra, alguns anos atrás nós tivemos um problema aqui na Serra do Mar. Um caminhão começou a descer a Serra do Mar em direção a Paranaguá e ele perdeu os freios. Tem até filmagem, você acho que encontra até no YouTube isso. Tem filmagem das câmeras da própria concessionária da rodovia que mostra o caminhão descendo a toda com os pneus pegando fogo e ele indo passando por cima de outros carros. Se eu não me engano, morreram 8 pessoas. E o motorista do caminhão não morreu. O que foi aquilo? O motorista depois foi dar depoimento na polícia, né? Quando ele chegou em Curitiba, começou a descer a serra, ele avisou para a sede em São Paulo, da transportadora, que os freios não estavam funcionando muito bem. E ele estava com medo de descer a serra até Paranaguá. E a transportadora disse, vai desse jeito, depois a gente conserta. O que aconteceu? Perderam o caminhão e matou 8 pessoas. Então, deveria ter sido feita a manutenção preventiva. Gente, e a manutenção preventiva é muito mais barata do que você resolver problemas depois. Se eles tivessem parado numa mecânica, por exemplo, e tivessem dado uma geral nos freios, ia custar talvez 2, 3, 4, 5 mil reais no máximo, né? Caminhão é muito maior, né? Agora, não fizeram isso, quiseram economizar, vamos consertar depois, perdeu o caminhão inteiro, a carga e matou 8 pessoas. Então, a manutenção preventiva dentro da gestão de frota é extremamente importante. A gente tem que tomar o maior cuidado possível com a frota, carro, caminhão, ônibus, bicicleta, sei lá mais o que, para ter o melhor desempenho possível, porque isso vai abaixar o custo, vai evitar problemas futuros, vai entregar a mercadoria no lugar certo, no momento certo, e assim dar satisfação aos nossos clientes. Na gestão de frota, a gente tem que começar a fazer uma série de perguntas. Por exemplo, que tipo... Professor, Fala. eu vou ter que sair aqui para ir para o trabalho. Depois eu vejo a gravação daí, tá bom? Tudo bem, sem problema, sem crise nenhuma, tá? Bom fim da aula aí. Bom, gente, quais tipos de veículo comprar? Vai depender do tipo de carga, vai depender da quantidade de carga, da distância que eu vou dar. Por exemplo, eu preciso de cargas menores dentro da cidade de Curitiba. Não vou comprar um veículo de 10, 15 toneladas, né? Outra pergunta, os veículos devem ter acessórios extras? Por exemplo, GPS, ar-condicionado e outras coisas. A gente tem que ver em função do sistema. Os especialistas sempre dizem assim, adquiram sempre veículos da mesma marca, porque daí eles vão dar economia, né? Vão dar desconto para a empresa. Se eu adquirir um veículo de uma marca, depois outro de outra, isso também dá problema na gestão, porque cada veículo tem suas características próprias e assim por diante. É sempre bom ficar de olho em promoções e programas de fabricantes, né? Principalmente em tempos de crise agora, que os fabricantes querem vender mais, então eles
tem que desovar os estoques, né? Então, eles acabam dando desconto, aumentam garantia de fábrica, dão uma série de coisas. E uma grande questão hoje, né? Alugar ou comprar, ou mesmo leasing ou comprar, e assim por diante, tá? Então, a gente tem que fazer um estudo financeiro grande para saber qual é a melhor opção para a gente dentro da gestão de frotas. E hoje, gente, existe uma série de softwares de controle de frotas. E eles fazem absolutamente todo o controle. Jornada de motorista e equipe, tem que levar em conta que tem uma jornada determinada por lei. Inclusive, você pode daí até fazer as rotas e essas jornadas em função de pontos de descanso, né? Esses softwares fazem o rastreamento. Hoje tem empresas que colocam GPS dentro dos caminhões, inclusive GPS blindado. Por que GPS blindado? Porque quando se rouba um caminhão, se o cara sabe onde está o GPS, o ladrão, ele vai quebrar o GPS. Se ele não consegue achar o GPS ou não consegue quebrar o GPS, você pode rastrear onde que está o caminhão, para onde vai aquela carga roubada e assim por diante. Esses softwares de controle de frota, eles controlam as rotas e através de pesquisa operacional eles fazem a distribuição da melhor rota. Tem telemetria dos veículos, que nem na Fórmula 1, pessoal. Ou você numa central, lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, sei lá onde, você pode ver como que está o consumo de combustível do caminhão, como que está a temperatura dos freios, como que está o ar nos pneus, e assim por diante. Se for um caminhão frigorífico, qual é a temperatura, tudo através de telemetria. Então, ele passa por rádio, isso daí a grandes distâncias, né? Esses dados em tempo real para uma central, né? E daí é o monitoramento em tempo real. Esses softwares de controle de frota, eles fazem controle de abastecimento, aonde o veículo abasteceu, quando ele abasteceu, o tempo gasto no abastecimento. E daí eles podem fazer até o cálculo de quanto combustível se gastou por quilômetro rodado, o controle dos gastos dos pneus, a posição do pneu dentro no caminhão, né? Se ele está na frente ou atrás, se ele está naqueles caminhões com rodado duplo, né? Se ele está por fora do rodado, se ele está por dentro do rodado, a vida útil do pneu, né? Quanto tempo ele está rodando e melhor, quantos quilômetros ele está rodando. Gente, posso fazer uma analogia bem bobinha? Eu faço isso com o meu tênis de corrida. Eu sei quantos quilômetros eu corri com aquele tênis, sabe? Então, porque tem uma vida útil. Depois ele vai se desgastando a tal ponto que não vale mais a pena. E os softwares podem até fazer o custo por quilômetro rodado dos pneus. Controle de multas. E, finalmente, o que mais é importante é a rentabilidade. Aquele caminhão está dando lucro para a gente? Se ele não está dando lucro, a gente tem que começar a pensar se a gente não troca o caminhão. Porque algumas vezes o caminhão mais velho, ele vai gastar mais pneu, ele vai gastar mais combustível, ele vai parar mais tempo para manutenção e assim por diante. Então, esses softwares hoje têm condições até de calcular rentabilidade por cada veículo. Tá? É muito importante, então, que a gente trabalhe com o controle, com a gestão da frota. E isso é um trabalho tão especializado que é uma sub-área da logística. Vocês podem se especializar somente nisso. Tá? E, finalmente, para terminar a nossa aula de hoje, o famoso gerenciamento da cadeia de suprimentos ou supply chain management, né? Gente, se vocês forem procurar em qualquer lugar, qualquer especialista, a gente sempre fala, né? O gerenciamento da cadeia de suprimentos é evolução da logística. É evolução da logística,
né? Eu vou até mostrar um desenho aqui. Eu já mostrei algo muito parecido com você, para vocês numa aula anterior, mas assim, só para ver bem isso daí, para ficar bem impactado na cabeça de vocês. Anos 60 e 70 era tudo fragmentado. Cada área diferente da logística era separada uma da outra. Nos anos 80, a gente começou a fazer a consolidação, né? A gente juntou um monte de coisas em uma área só. Por exemplo, gestão de materiais e distribuição física. Nos anos 90, a gente começou a integrar a gestão de materiais e distribuição física na chamada logística. Logística como a gente conhece hoje. Só que nos anos 2000, a gente começou a agregar valor nisso daí, através da supply chain management, ou gestão da cadeia de suprimentos, onde que a gente inseriu mais coisas, tecnologia da informação, marketing, planejamento estratégico, finanças, que não estavam na logística, né? Então, nos anos 2000, a gente começou a dar uma nova cara, essa evolução. E agora, a gente está entrando numa nova fase, que é pegar esta cadeia de suprimentos, né, e fazer a automação dela. Não é que a gente vai tirar o profissional da logística, ele sempre vai continuar. Ele é básico para isso. Só que a gente vai automatizar o sistema cada vez mais para dar menos erros e ser cada vez mais rápido. Então, gente, essa gestão, gerenciamento da cadeia de suprimentos, ela engloba toda a cadeia. Então, imagine só, eu tenho uma empresa, eu tenho fornecedor de material para essa empresa. Então, tem a logística do fornecedor até a minha empresa. Daí eu tenho a logística interna. E daí, quando eu produzo meu produto final, vai para o cliente final, eu vou chamar a transportadora, eu vou mesmo transportar para chegar até meu cliente final. Então, isto é o que a gente chama de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? Quando eu faço essa integração, porque antes eu trabalhava separado cada um deles. Quando começou a logística, eu comecei a juntar um pouquinho, em partes, mas agora, nos anos 2000 para cá, quer dizer, bem novo, é que eu comecei a juntar tudo em um só. E essa integração traz mais eficiência no processo e, com isso, dá fidelização e satisfação dos clientes. Por que eficiência de processo? Porque eu já imagino, em função de quanto meu cliente quer de produto, que eu vou chamar o meu fornecedor. E eu já ligo um com o outro, né? Os envolvidos passam a trabalhar em equipe, quer dizer, não é só mais coisas fragmentadas, as operações se tornam mais sólidas e, principalmente, com menos erro e no tempo certo, e isso confere mais competitividade. Quando eu tinha tudo fragmentado, eu tinha maior possibilidade de erros. Mesmo depois, na consolidação, eu separei em dois grandes grupos, ainda podia dar mais erros. Quando eu comecei a integrar tudo isso, diminui muito minha possibilidade de erros e o sistema se torna mais rápido. E quando eu cheguei à gestão da cadeia de suprimentos, tudo isso é interligado. Então, eu não trabalho mais só logística. Eu trabalho a logística com tecnologia da informação, eu trabalho a logística com o pessoal de marketing e vendas, eu trabalho a logística com a alta administração através do planejamento estratégico, e eu trabalho a logística com o departamento financeiro, através das finanças. Então, eu trabalho tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho mais conflitos, nem de dinheiro, nem de material, nem de tempo, nem de vendas. O grande problema antes, por exemplo, é que o pessoal de vendas, de marketing, vendia, o pessoal de produção não conseguia produzir porque não tinha matéria-prima. Né? Hoje, na gestão da cadeia de suprimentos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, eu uno tudo ao mesmo tempo para ter a cadeia inteira funcionando de forma bem azeitada, né? Bem certinha, bem redondinha, tá? E quanto mais automação a gente vai fazendo, mais certo esse sistema fica ao longo do tempo.
A gestão da cadeia de suprimentos é muito importante. Olha só, gente, eu estou falando para vocês que hoje a logística, através da gestão da cadeia de suprimentos, ela liga todos os pontos da empresa, não é mais fragmentada. Então, ela é importante para decidir estratégia de operações, o que fabricar e o que comprar. Isso era só antes do pessoal de marketing e produção. Agora está o pessoal da logística. Mapear a rede de instalação, qual é o nível de produção, qual é o fluxo de transporte de fora para dentro da empresa, de dentro para fora da empresa. A gestão da cadeia de suprimentos permite criar fluxograma do processo da cadeia de suprimentos e daí procurar área de melhoria. E olha que legal, gente. Olha que legal. Esse é um mapa do fluxo de valor de uma fábrica de liquidificadores. Mas atenção, não é do liquidificador inteiro, é do conjunto interruptor dos liquidificadores. Né? Então, cada etapa que passa de fabricação, aonde que ele é fabricado, para onde que ele vai, quanto tempo ele demora, né? E daí eu posso ter no final o tempo total que leva, agregação de valor, tempo de transporte, total de cada etapa, olha aqui, ó, 70 dias, 0,25 dias, daí já acumula 120 dias, mais 28 dias, mais 98 dias, e assim por diante. Então, uma cadeia de suprimentos faz exatamente isso. Essa é só a cadeia de suprimentos, o conjunto interruptor dos liquidificadores. Tem o restante para chegar a fazer o liquidificador final e chegar no consumidor final. Então, eu posso criar fluxograma da cadeia de suprimentos. Gente, eu falo para vocês, tem até softwares para isso, tá? E você, através desses softwares, você pode criar cadeias de diferentes tipos. A gestão da cadeia de suprimentos, então, também ajuda a organizar fornecedores, tanto quais fornecedores, o que eles vão fornecer, em quais quantidades vão fornecer e quando vão fornecer. A gestão da cadeia de suprimentos também é importante para programar atividades de produção, de teste, embalagem, liberação de produto, controle de qualidade. Ela é importante para selecionar estratégias de distribuição e meios de transporte para chegar ao produto final até o cliente e ele ficar satisfeito. E tem algo que daí eu vou puxar para o meu lado, né, que eu adoro, vocês sabem disso, que a cadeia de gestão de suprimentos também é importante para planejar a logística reversa. Mas a logística reversa já atingiu um tal nível que é uma área separada ainda, que você pode trabalhar só com logística reversa também. Então, pessoal, aí aqui só um exemplo, né, de cadeia de gestão de cadeia de suprimentos, né? Então, só dando uma revisada aqui, para a gente terminar a nossa aula, a logística, ela tem diferentes áreas, diferentes sub-áreas. E se vocês forem conversar com outras pessoas, pode ser que até tenham outras sub-áreas. Eu coloquei aqui as mais importantes, aquelas que eu considero mais importantes. Vamos pensar nisso: armazenagem, embalagem, estoque, informação, transporte, gestão da frota e gestão da cadeia de suprimentos, tá? Essas são sub-áreas que vocês podem trabalhar na logística, principalmente logística empresarial, né? Tem logística militar, por exemplo, não foge muito disso, né? Logística na área de saúde, como a gente vê agora, por exemplo, o transporte de pacientes de um lugar para outro, e etc. Também não é muito diferente do que isso. A própria logística de vacinas é isso daí exatamente, e assim por diante. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Deixa eu voltar aqui para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação aí do professor Klaus, alguma coisa assim? Gente? Professor, eu estava assistindo um filme sobre a logística, né? Não sobre a logística, é um filme de guerra, que como é que eles transportavam as armas
para chegar lá no meio do batalhão. É bastante interessante. Você sabe, e eu já até comentei isso, que a logística, como a gente conhece hoje, ela surgiu no meio militar, para a guerra, né? Uma guerra sem logística não tem como ser, não tem como ser. E até estava comentando com alguns de vocês que estavam aqui antes, né? Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Como adolescente, ele foi obrigado a ir para a guerra, né? Senão fuzilavam ele. Mas no final da guerra, meu pai não tinha comida, não tinha água, não tinha transporte, não tinha rádio, não tinha nada. A logística de guerra da Alemanha no final da guerra tinha sido destruída. Tanto que o sargento dele se matou na frente dele. Imaginem só, meu pai, quando entrou na guerra, tinha 16, 17 anos. Quando foi preso, tinha 18 para 19 anos. Imagine só o teu sargento se matar na tua frente. Por quê? Não tinha mais nada. Eles estavam perdidos, não sabiam nem aonde. Então a logística tinha desaparecido. Esse foi um dos grandes problemas, né? Um dos pontos da derrota de Hitler. Eles não tinham mais condições de lutar, não tinha mais material, não tinha mais logística, não tinha nada. Então a logística, como a gente conhece hoje, veio exatamente dos tempos de guerra, né? Até foi falado que o nosso ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que saiu ontem à noite, ele estava lá porque era expert em logística. Ele ia mandar todos os suprimentos para todos os hospitais e etc. do Brasil, né? Até hoje tem gente na região norte, agora em Rondônia, por exemplo, Acre, que estão morrendo sem conseguir respirar porque não tem oxigênio, né? Então nem isso ele conseguiu fazer logística. Tinha uma caixa de vacina que era para ir para o Amazonas e foi para o Amapá, porque a sigla de Amazonas é AM e a sigla do Amapá é AP, e eles achavam que a sigla do Amapá era AM e mandaram para o Amapá, né? Amazonas e Amapá. Então a gente não conseguiu fazer logística, mas ele é especialista em logística de guerra, tá? Logística militar, e foi aí que começou a logística, tá? Ainda é uma área da logística muito importante dentro das Forças Armadas. Ainda é muito importante, apesar do Brasil não entrar em guerra, a gente precisa estar preparado, né? Isso daí eu concordo. E a gente precisa ser muito bem preparado em termos de logística, tá? Como transportar as coisas de um lado para outro. Mesmo em tempo de paz, as Forças Armadas podem ajudar muito na logística de materiais, né? Então, essa é uma sub-área da logística militar, onde começou a logística, que é muito importante até hoje. Mais alguma observação, dúvida, gente? Jéssica, então eu vou ver lá o e-mail, já anotei aqui, tá? Vou ver o teu e-mail para ver as tuas dúvidas. Aproveitem esse tempinho ainda para responder a atividade de frequência. E, gente, eu estou forçando mesmo na atividade de frequência, mas eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Eu estou pegando perguntas da ENAD, porque vocês vão fazer ENAD, né? Alguns de vocês vão fazer ENAD, mas é bem interessante, não é só por causa disso, mas é que o ENAD, ele parte da filosofia o seguinte: eu tenho um texto e você tem que responder em função do texto. Então, a tua capacidade de prestar atenção no texto e retirar informações do texto, tá? Isso é uma característica bem interessante de ENAD, acho que eu já tinha até falado isso para vocês, tá? E que o ENAD quer medir profissionais que tenham a capacidade de ver um texto e fazer interpretação a partir desse texto, tá? E o ENAD pede profissionais assim. E eu até concordo, porque toda hora saem novos conhecimentos, novas tecnologias, novos conceitos, e o profissional não pode ficar naqueles conceitos que ele aprendeu 10, 20, 30 anos atrás na universidade, só naqueles conceitos. Ele tem que aprender a interpretar novos conceitos, novas ideias, novas tecnologias, né? Então, o ENAD faz
ele força um pouco isso daí. Então, um dos segredos é você ler o texto e saber interpretar o texto para responder aquela pergunta. Mas, Jéssica, eu vou dar uma olhada lá, já está anotado aqui nas minhas tarefas, tá bom? Pessoal, então aproveitem o tempo lá para responder a atividade de frequência. De novo, por favor, se cuidem, tá? Eu quero ver todo mundo sadio aqui na próxima semana, e na outra semana, e na outra semana, tá bom? Semana que vem a gente vai começar a trabalhar logística e estratégia empresarial. Estava vendo aqui nos meus anotações. E daí eu já vou passar o próximo trabalho para vocês, que é exatamente nessa área. Certo, pessoal? Beleza, professor. Beleza, então. Até a semana que vem. Matheus vai descansar um pouquinho agora, Matheus. Agora eu vou dormir. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até, tchau. Bom trabalho para todo mundo. Para vocês também.